Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros. Uma boa noite a todos vocês que estão fazendo agora conosco as reflexões semanais nas nossas reuniões de quarta-feiras, nos estudos do Evangelho. Essas reuniões e esses momentos onde nós utilizamos primeiramente os ensinamentos do próprio Cristo para as nossas reflexões, e depois é o momento que nós aproveitamos compartilhando a nossa companhia, as nossas energias e vibrações, para também refletirmos de uma forma um pouco mais profunda sobre nós mesmos, sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos ainda melhorar e como conquistar a própria felicidade através da evolução e do conhecimento. É com prazer imenso que nós estamos aqui para mais uma vez darmos sequência às nossas reflexões. Darmos sequência porque a vida, ela é incessante, a vida não para. Nós não podemos. Aliás, muitos até confundem, né? Acham que nós estamos aqui neste plano de férias, mas nós não podemos parar em momento e em hipótese alguma, como o próprio Cristo disse naquela oportunidade, quando estavam colocando para ele desta impossibilidade de se trabalhar e curar nos dias de sábado. Ele deixou muito claro que o Pai trabalha até hoje. E por que nós gostaríamos ou queremos ficar parados, né? Claro que tem um significado muito mais profundo, mas nós aqui estamos dando sequência a essas nossas reflexões, visando este objetivo central e principal, que é o nosso crescimento, a nossa evolução, a conquista da paz, da tranquilidade, a prática do bem, do amor e da caridade, mas é claro, na sua expressão mais sublime, como o próprio Cristo disse, e não apenas e tão somente como muitos já se acostumaram através de doações de bens materiais. Mas, antes mesmo de nós darmos a sequência às nossas reflexões, nós que estamos estudando aqui o Evangelho por Emmanuel, né? Os comentários que Emmanuel faz em cada uma dessas passagens, desses versículos do próprio Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, vamos fazer a nossa prece, pedindo permissão a essa espiritualidade, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, para nós iniciarmos as nossas reflexões. Elevemos, pois, nesse instante, meus queridos irmãos e companheiros, o nosso pensamento ao mais alto. Elevemos as nossas vibrações, modifiquemos esse ambiente fluídico que nos envolve, sobretudo trazendo, através da captação pelas nossas antenas, as energias e fluidos que são emanados pela espiritualidade superior, pelos espíritos em melhores condições morais do que nós, e é claro, as próprias energias e vibrações emitidas pelo nosso Mestre amado e querido Jesus, governador espiritual deste planeta, que com certeza está vibrando para toda a humanidade a paz. Que nós sejamos capazes de captar essa paz que o Cristo deseja e endereça a todas as criaturas. E que nós cultivemos a paz dentro do nosso coração, para que quando ela crescer e estiver preparada para dar frutos, possamos também difundir a paz àqueles que convivem, que comungam conosco das experiências nesta existência ou neste momento. Estejam eles encarnados, os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, alguns que ainda se reconhecem como nossos inimigos, ou estejam eles desencarnados. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. E a questão 459 diz que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Portanto, que nós possamos também endereçar a paz a esses desencarnados que nos acompanham, que nos assistem, e que vivamos nesse ambiente de fraternidade e de amor. Que
que as reflexões da noite nos auxiliem neste aprendizado necessário para a melhoria íntima de cada um. Que assim seja. Que assim seja. Realmente, meus queridos irmãos, meus queridos companheiros, nós estamos exatamente no momento, onde nós precisamos muito dessa paz, onde nós precisamos vibrar a paz. O planeta está em guerra. Posso dizer o planeta porque, com certeza, apesar de apenas 2 países estarem diretamente envolvidos, o mundo está sofrendo as consequências deste conflito armado. Então o mundo está em guerra, sem contar que, dependendo das investidas de um país sobre outro, nós podemos ter consequências catastróficas do ponto de vista físico. Por que não? Até mesmo uma destruição por uma guerra nuclear de boa parte do nosso planeta. Então, nós precisamos estar vibrando muita paz, sobretudo para estes responsáveis. Talvez eu sei que não seja algo muito fácil e simples, endereçar a paz, o amor, compreensão àqueles que, pelo menos pela maioria das pessoas, nós gostaríamos de crucificá-los. Mas eles não precisam das nossas energias e vibrações de ódio, de mágoa, de rancor. Não, eles precisam exatamente das nossas vibrações de paz. É isso que nós precisamos, e não ficar xingando e reclamando, blasfemando ou, qualquer coisa negativa contra essas pessoas e contra estes líderes. Vibremos a paz e enderecemos a paz a eles. Aprendamos um pouco mais com Cristo a perdoar, porque muitas das vezes eles não sabem o que fazem. Que nós sejamos capazes de perdoar todos esses envolvidos, e em especial as vítimas mais diretas. Pensem nisso, pensem nessa necessidade de trabalharmos o perdão, inclusive para as próprias vítimas. E aí vocês verão como e quanto as vibrações se modificarão à nossa volta. Que, claro, somos os primeiros beneficiados. Qualquer pensamento, gente, que nós endereçamos a qualquer pessoa que seja, primeiro ele nos atinge, primeiro ele nos envolve, primeiro ele percorre todas as nossas fibras mais íntimas, antes de ser exteriorizado para os outros. Nós criamos estes dardos dentro de nós, e aí depois nós direcionamos. Então, será que nós estamos criando energias boas e positivas? Será que nós estamos cultivando virtudes para endereçar aos outros? A gente só pode dar e doar aquilo que temos. Por isso essas conquistas íntimas são de extrema importância. Sei que estamos falando isso mais a título de introdução, mas é uma introdução necessária e muito atualizada para aquilo que nós estamos buscando, para os nossos próprios objetivos. Nós estamos falando aqui, ou melhor, nós estamos comentando o texto do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 4, onde Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. No nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre essas questões envolvendo a aflição e tranquilidade, título dado pelo próprio Emmanuel, para nos incitar reflexões no sentido de que tudo aquilo que nós estamos vivenciando neste mundo de provas e expiações foi opção nossa, foi escolha nossa. E muitos de nós imploramos espiritualmente para vivenciar esses problemas, para vivenciar a própria dor, para vivenciar o sofrimento. Se nós imploramos, o porquê das reclamações agora? O porquê darmos maior importância às próprias dores? Sim, Emmanuel, no texto seguinte, comentando ainda esse trecho evangélico, ele vai nos dizer
que muitas das vezes nós questionamos. Sim, e nesse atual momento também, ou talvez muito mais. Nós questionamos, por exemplo, onde está o nosso anjo guardião? Diante de tantas dores, de tantas aflições, de tantas dificuldades, cadê ele para nos proteger? E a providência divina? Mais uma vez, o nosso planeta em guerras. Será que a providência divina não poderia, não deveria ter já agido, atuado, sobretudo no coração desses, aspas, responsáveis, desses líderes, incitando-os à paz? Por quê que a providência divina não atuou? Outras vezes, nós vamos questionar que Deus, amigos desencarnados, esses espíritos bons que não estão lá preocupados e não estão ajudando todos esses refugiados da Ucrânia, por exemplo. Onde esses amigos espirituais estão? O que eles estão fazendo? Questionamentos como, por exemplo, onde estão os protetores das mães? Quantas mães nesse nosso planeta de provas e expiações sofrem pelos vícios que os seus filhos desenvolveram, pelos crimes que muitos deles praticaram? Veja, mais ou menos só no Brasil, nós estamos aproximando de uma população carcerária de quase 1 milhão de presos. Sim, como países maiores do que o nosso. Claro que muitas mães estão chorando por estes filhos. Cadê os espíritos amigos e protetores deles? Os anjos de guarda daqueles pais e mães, ou irmãos, ou tutores, que estão lá num leito de um hospital, velando por um filho, por um tutelado, que está passando por um problema e uma dificuldade, uma doença rara, e doenças raras hoje estão atingindo inclusive crianças, bebês. E a gente pergunta, cadê os anjos de guarda dessas pessoas que deixam esses seres passar por esses momentos de aflição? Num hospital, num manicômio, seja onde for. Cadê aqueles seres que não estão juntos dos filhos, sobretudo nesse momento de pandemia, que perderam seus pais? Os pais que eram verdadeiros e grandes, talvez os únicos arrimos de família, que foram levados pela Covid. O anjo da guarda desses filhos, dessas pessoas, desses seres dependentes do trabalho, sobretudo do trabalho físico dos adultos. Será que eles não estavam ali para ajudar, para interceder e principalmente pedir a Deus para que aliviasse ou pelo menos não deixasse que aquela situação ocorresse? Isso, gente, são perguntas que nós fazemos. E às vezes aqui, nessas nossas reflexões, dentro de uma casa de oração, nós fazemos esses questionamentos de forma muito natural. Eu disse para vocês que este era um capítulo que com certeza demandaria muitas reflexões, e reflexões profundas, que muitas das vezes nos deixa numa, vamos dizer assim, numa saia justa. Para onde eu vou? Será que essas pessoas não têm razão? Estava recentemente assistindo uma palestra da Maíse Braga, e ela estava contando que ela foi fazer uma palestra num determinado lugar, e ela falou exatamente sobre essa providência divina, esses benefícios, essas coisas todas. E aí de repente a pessoa chegou para ela, no fim da palestra, e falou: olha, não concordo com nada disso que você disse. Você não faz ideia das dores que eu enfrento, das aflições, do meu sofrimento, do sofrimento com a minha família, com várias pessoas. Você não faz ideia. Do jeito que você falou, parece que é tudo fácil, que é tudo simples. Então, não gostei, odiei a sua exposição e, com certeza, ela não representa a verdade. E, em especial,
você está falando? Você acha que eu pedi tudo isso? Que eu quis um sofrimento desse? Qual pessoa em sã consciência vai pedir uma vida de sofrimento, de dor, uma vida de ausências, de faltas? Não, eu não concordo. Essa doutrina aí é uma inverdade, oposto daquilo que a gente procura. Isso não consola nada e nem ninguém. E aí a Maísa diz que depois que ele saiu, porque você vai dizer o que para essa pessoa nesses momentos? Sim, provavelmente ela disse tudo aquilo que ele precisava ouvir durante a sua exposição. Mas ali naquele momento que ele estava desabafando, que talvez muitos de nós desabafaríamos do mesmo jeito, talvez muitos de vocês gostariam de estar falando isso para mim também, ela não pôde fazer nada, mas ela percebeu, ela sentiu o seu espírito amigo se aproximando e falando para ela: minha irmã, não se preocupe, mas tenha certeza, o nosso irmão, ele realmente está com a razão. Ele não pediu esse tipo de sofrimento, ele não pediu essas dores, ele não pediu essas dificuldades. Ele implorou. Ele implorou de joelhos e em prantos para que ele tivesse uma vida assim, para ter um futuro mais promissor. Ele implorou, ele não pediu não, ele implorou. Veja que coisa, que informação interessante. E a gente sabe que isso se aplica à grande maioria das pessoas. Nós estamos aqui para fazer essas reflexões. Concordo com vocês. Pode não parecer algo fácil e simples de entender e, sobretudo, de aceitar. Mas, será que nós estamos em condições de duvidar do Criador? Será que nós estamos em condições de duvidar do próprio Cristo? Que nos disse que Deus, inclusive, é puro amor? Nos achamos qualificados para questionar as leis divinas? Eu acho que não. Mas talvez nós estejamos preparados, pelo menos, para refletir. Refletir na frase que o Espírito Amigo, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura sobre a paciência, inicia a sua instrução. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Talvez seja o momento de nós buscarmos esse tipo de reflexão. Será realmente que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? O Espírito Amigo, que nós já sabemos, conhecemos, Joana de Ângeles, vai exatamente explicar nessa sua instrução, que encontra-se nesse capítulo: bem-aventurados os brandos e pacíficos, que nós experimentamos a dor hoje para desfrutarmos das glórias do céu. Experimentamos a dor e o sofrimento no mundo temporário, no mundo passageiro, para experimentar no mundo da imortalidade as glórias que foram destinadas a todas as criaturas, a este princípio inteligente ser distinto do princípio material e temporário. Por isso, talvez nós não tenhamos realmente, no plano corporal, a sã consciência do que nós imploramos à providência divina para quando aqui viéssemos. Porque os planos não foram feitos por um ser encarnado, por um espírito sofrendo influências da matéria. Não. Toda esta vida de dor e de sofrimento encontra-se no plano da consciência do ser imortal, a alma do espírito, que quando vai elaborar todo o seu planejamento, ele apenas e tão somente vislumbra os benefícios que ele irá experimentar se conseguir vencer e superar todas as barreiras e obstáculos.
pode ser comparado àquela pessoa que resolve fazer a sua dieta. Vou citar o exemplo da dieta porque é algo muito comum hoje em dia. A pessoa, quando vai fazer os seus planos, ela já fala: vou fazer não sei quantas horas de academia por dia, vou diminuir a alimentação, vou cortar determinado tipo de alimento. E a pessoa faz aquele plano. Por quê? Porque ela visualiza lá na frente ela com um corpo saudável e bonito, do jeito que ela quer. Comum, normal. Muitas das vezes ela se espelha em alguém. Nossa, fulano conseguiu perder não sei quantos quilos. Fulano está muito bem, está bem de saúde, fulano está bem fisicamente. Ela se espelha e ela faz os seus planos. E aí, gente, ela vai começar. E a gente sabe que o começo é difícil e complicado. Talvez seja uma comparação assim, muito próxima do que nós estamos falando quando a gente está no mundo espiritual e fazemos os planejamentos para o espírito. Mas muitos de nós, já no primeiro obstáculo, no primeiro dia de dieta, eu não consigo ficar sem tal alimento, eu não consigo ficar sem tal coisa, esse negócio de academia não é para mim, é muito tempo lá, não dá certo, eu acho que é o professor da academia, eu vou procurar uma outra, e aí vai sucedendo desculpas atrás de desculpas, para não levar adiante o seu projeto. É o que acontece quando nós encarnamos. As facilidades que o mundo corporal apresenta para nós, posso dizer que nos atrapalha, nos encanta. As paixões e as tentações que a matéria nos apresenta acaba nos afastando desses objetivos. Amanhã eu começo, segunda-feira eu começo, na próxima encarnação eu começo. É isso. Os planos que nós fizemos, sobretudo para vencendo essas dificuldades, vicissitudes, obstáculos, é para a conquista da felicidade lá na frente. Exemplos, peguem depois o livro Céu e Inferno, sobretudo no último capítulo da segunda parte, Expiações Terrestres. Vocês vão ver testemunhos de espíritos que experimentaram a dor quando estavam aqui encarnados. E aí, quando retornam à pátria do espírito, eles explicam o que aconteceu e o quanto a resignação foi importante para eles. Aliás, sobre a resignação, nós vamos falar no nosso próximo encontro. Sim, porque no próximo encontro a Emmanuel vai trazer um texto muito interessante para nós. Aliás, são vários textos, também explicando esses bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos. Agora, nós estamos exatamente nessas reflexões com Emmanuel, identificando esses detalhes do nosso planejamento e as dificuldades dos obstáculos e principalmente reclamando, na grande maioria das vezes, da falta de ajuda, de auxílio espiritual, de apoio. Mas o apoio está aí. Apenas nós quem não o percebemos. O título desse texto é exatamente o remédio justo. E Emmanuel vai encerrar aqui a sua mensagem. Aliás, nós vamos ampliar, essa mensagem de Emmanuel, trazendo, porque eu acho esse texto da paciência do Evangelho segundo o Espiritismo fantástico e que se encaixa perfeitamente aqui nessas nossas reflexões, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso junto. O que Emmanuel vai nos propor para refletir é isso. Gente, o remédio amargo para curar as nossas mazelas, para curar o espírito. Repito, o remédio amargo
ele é necessário. Muitas das vezes, nós precisamos de verdadeiras cirurgias para nos curar das doenças. E muitos de nós não estamos passando por cirurgia, que eu poderia comparar a cirurgia à expiação, mas nós estamos passando por dor ou estamos passando por doenças que vão exatamente com o auxílio deste remédio nos curar. Por isso, como diz o Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos parar de exaltar a dor, porque esse é um dos graves problemas nossos. A gente exalta tanto a dor que a gente esquece do remédio. A gente exalta tanto a dor, e aí está lá no texto do Evangelho, que esquecemos que as bênçãos são em muito, mas muito, muito, muito maior quantidade do que as dores. Só que nós exaltamos a dor de tal forma, parece que a gente coloca a dor num verdadeiro altar e ficamos ali a adorando o dia inteiro. E aí ela toma, claro, aquela proporção e a gente esquece de olhar as bênçãos que a gente recebe todos os dias, desde cedo, ao levantar, ao clarear o dia. Às vezes não precisa nem ter sol, clareou o dia, eu abri os olhos, olha só, já começa assim, mas eu já começo e acordo reclamando, eu tenho que sair, eu tenho que correr, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, ou seja, eu vou exaltando a dor de tal forma que ela vai tomando sim uma proporção muito grande, maior do que ela efetivamente é. Agora, se nós temos muito mais benefícios, por que não ficar olhando os benefícios? Se eu estou com dor de cabeça, por que eu vou ficar reclamando dessa dor de cabeça? Eu vou ali, pego um analgésico, tomo, se ele vai resolver o meu problema, aí pronto, está tudo resolvido. Não, mas eu tenho que ficar exaltando a dor. Não, tem outros e muitos benefícios. É claro que, sim, agora vamos explicar. Se eu estou com algum tipo de doença, eu preciso identificar. Se eu estou sentindo uma dor, eu preciso saber qual é a causa. Exatamente para, eliminando a causa, eu não vir mais a sofrer as consequências daquilo. Se eu estou com algum problema, algum órgão doente, eu preciso resolver o problema desse órgão. Não basta paliativos e ir lá tomar um analgésico e tal. Não, eu preciso descobrir qual é o problema. Por isso que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque Ele vai nos mostrar onde dói, por que dói, para que aquela própria dor. E aí, conscientemente e através das orientações evangélicas, nós vamos viajando para o nosso íntimo, viajando para o íntimo do Espírito, do princípio inteligente, para que ele possa trazer lá de dentro, como o próprio Cristo disse, a cura através da fé. Tua fé te curou de tudo, de dor, de sofrimento, de males. Ela pode te dar força, energia para você vencer e superar todos os obstáculos. Não exalte a dor, pelo contrário, foque nas consolações e nas bênçãos recebidas. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, pela partilha. Que Jesus continue sempre com este amor imensurável pela humanidade e que nós estejamos com as nossas anteninhas ligadas para captar e receber essas energias que com certeza é um presente que nós todos os dias recebemos. Muita paz, que Jesus os abençoe, agora e sempre.